Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Alencar e você e eu estamos descobrindo qual é o segredo da verdadeira felicidade. Você está assistindo o 9º episódio da série de estudos da Bíblia, Eu Quero Ser Feliz. Hoje nós vamos aprender o que a Bíblia fala sobre um santuário que o próprio Deus mandou construir sob medida. Lembrando que você pode acompanhar os episódios da nossa série e ter acesso à lição de hoje em vídeo e em texto no site www.serieeuqueroserfeliz.com. Você já construiu uma casa do zero? Pegou os planos e projetos e construiu cada detalhe dessa casa? Os que trabalham na construção civil são especialistas nisso. Imagina então como foi a construção de um dos prédios mais famosos do mundo, o Empire State Building. Construído no coração de Nova York, o prédio de incríveis 102 andares e 381 metros de altura tem 90 anos de idade. Ele é tão alto e sua base é tão grande que algumas edificações vizinhas estão construídas em cima dessa base. Com uma vista de cair o queixo, o prédio, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, atrai milhões de visitantes todos os anos. A Bíblia também fala de uma surpreendente obra que os hebreus deveriam fazer. Deus lhes ordenou que construíssem um santuário. Magnífico e solene, o santuário ou tabernáculo foi construído por homens, mas cada um dos detalhes foi dado por Deus. Hoje nós vamos aprender sobre essa casa de Deus que foi construída sob medida. Sobre tipologia e santuário, a gente tem que entender como é que essas duas coisas se relacionam na Bíblia. A tipologia é uma maneira de interpretar a Bíblia. A tipologia parte do pressuposto de que, de acordo com o Novo Testamento, certas instituições, pessoas e eventos históricos, elas foram usadas por Deus para prefigurar ou para apontar para coisas que iriam se desenvolver depois na história da salvação. E o santuário é uma instituição que Deus promoveu, que trouxe à tona durante o tempo em que o povo de Israel estava no deserto, logo depois do cativeiro egípcio, para ensinar para o povo certas verdades e apontar para certas coisas que aconteceriam depois na história da salvação e que apontavam diretamente para Cristo. Quando a gente pensa no santuário, há 3 coisas básicas que apontam para Cristo e que estão prefiguradas tipologicamente no santuário. As 3 coisas básicas é o sacrifício, o sacerdócio e o próprio santuário, ou a arquitetura do santuário, né? Então, no santuário, na parte do pátio, havia um altar de bronze onde eram feitos todos os tipos de sacrifícios. Se você ler os primeiros capítulos de Levítico, você vai ver a variedade de sacrifícios que o povo de Israel tinha. E tudo isso era feito no altar de sacrifício. Na verdade, todos os rituais e todo o serviço que acontecia no santuário se centralizava nos sacrifícios que eram feitos nesse altar. Não havia nenhum tipo de ritual que não houvesse a presença
de alguma maneira, de algo que estava relacionado ao altar de sacrifício, especialmente com sacrifícios de animais. O Novo Testamento depois vai continuar explicando isso e dizer que Cristo é o sacrifício, que aqueles rituais que se centralizavam no altar de sacrifício apontavam para Jesus como o grande sacrifício em prol da humanidade. O sacerdócio também apontava para Cristo. O sacerdócio ensinava para o povo de Israel que não era possível se aproximar de Deus sem a intermediação de um sacerdote. Precisava haver alguém que representasse o povo diante de Deus. Então, os sacerdotes, e de maneira especial o sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes dentro do santuário, eles eram um símbolo que apontava para Cristo como intercessor, como aquele que se coloca diante de Deus no lugar da humanidade. E por fim, a própria arquitetura do santuário aponta para Cristo. Lá o santuário era dividido basicamente em duas porções, em dois compartimentos, né? No primeiro você tinha uma mesa com pães, um altar de incenso, exatamente na frente da cortina que separava esses dois compartimentos, e um candelabro. Então, só por esses móveis, quando a gente lê, especialmente no Novo Testamento, a gente vê que Jesus vai aplicar essas imagens e os apóstolos, profetas do Novo Testamento vão aplicar essas imagens a Cristo. Então, Cristo é o pão da vida, e esse móvel, a mesa onde tinha os pães apontava para isso. Cristo é o grande intercessor, então esse altar de incensos que havia no santuário apontava para esse ministério intercessor de Cristo. Cristo é a luz do mundo, e esse candelabro que iluminava o santuário apontava para Cristo. Então, quando a gente pensa em tipologia e santuário, a gente sempre tem que lembrar que tipologia é uma maneira de interpretar a Bíblia, em que acontecimentos, pessoas ou instituições apontam antecipadamente para Cristo, e o santuário, todos os seus símbolos, apontam de alguma maneira para a vida e para o ministério de Jesus. Estar perto. Quando a gente ama alguém, o que a gente quer mesmo é estar perto dessa pessoa. Com Deus não é diferente. Ele nos ama e está do nosso lado a todo momento. Deus fez um pedido especial para Moisés. E que pedido foi esse? Êxodo capítulo 25, versículo 8, responde: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. A construção do santuário foi uma iniciativa de Deus para explicar ao povo de Israel, de maneira ilustrada, o plano da salvação. Porque é desejo de Deus que todas as pessoas compreendam o caminho da salvação. Do mesmo modo que uma mãe põe em seu colo um bebê e com uma Bíblia ilustrada ensina através dessas ilustrações o amor de Deus, assim também Deus fez com o povo de Israel no deserto. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 24, que o santuário feito por Moisés no deserto era apenas uma réplica em miniatura do santuário celestial, onde Cristo, como nosso sumo sacerdote, depois de oferecer sua vida em sacrifício, ministra hoje em favor do pecador. Veja o que a Bíblia diz. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Deus deu a Moisés não apenas as dimensões do edifício e de suas divisões, mas deu também os detalhes construtivos, inclusive de todos os móveis que estariam dentro do santuário e de suas utilidades. O que é mais impressionante é que cada cantinho do santuário e também o seu mobiliário tinha dois objetivos. O primeiro era fazerem parte e serem úteis no serviço de adoração a Deus. E o segundo era trazer consigo um significado do que realmente significava. Por exemplo, na entrada do santuário havia uma pia com água que servia para o sacerdote lavar as mãos, mas também significava a limpeza da contaminação do pecado que Jesus Cristo faria na vida daquele que aceitasse o seu sacrifício. Deus também deu instruções para que um animal fosse morto diariamente como parte do serviço religioso no santuário.
E que animal era esse? Êxodo capítulo 29, versículo 38 diz qual era esse animal. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Como você já aprendeu, o santuário construído por Moisés era uma cópia do santuário que existe no céu. O cordeiro morto diariamente no santuário terrestre simbolizava quem? João capítulo 1, versículo 29 nos diz que o cordeiro morto diariamente no santuário terrestre era símbolo de Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro que seria morto para a expiação dos nossos pecados. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que impressionante! Como Deus tem controle total da história e nos ama incondicionalmente. O santuário terrestre foi construído por Moisés séculos antes de Jesus Cristo nascer. E ele indicava diariamente, através do sacrifício diário dos cordeiros, que o próprio Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, morreria como sacrifício pelos nossos pecados. Ao morrer, Jesus pagava o preço do nosso pecado, porque cada ato de desobediência do homem tem como consequência a morte. Mas Jesus se dispôs a pagar esse preço. Ele decidiu morrer por nós, sofrendo a sentença final do pecado, que é a morte eterna, para que hoje pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. 3 dias depois de ser morto, Jesus ressuscitou e hoje ele está no santuário celestial. Sim, ele está no santuário do céu, aquele mesmo que serviu de modelo para Moisés construir o santuário terrestre. E qual é o ministério de Jesus hoje no santuário celestial? Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2 responde: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem. Hoje, Jesus está no seu santuário celestial, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote. E o que é impressionante nisso tudo é que no santuário terrestre também havia a figura do sumo sacerdote. E hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote no céu. No santuário terrestre, feito por Moisés, o cordeiro era sacrificado todos os dias. E Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu em sacrifício pelos nossos pecados. Ou seja, tudo no santuário terrestre apontava para Jesus Cristo. E isso é espetacular. O cordeiro apontava para Jesus, o sumo sacerdote apontava para Jesus, os pães em cima da mesa apontavam para Jesus, o pão do céu, a luz nas lâmpadas que iluminavam o interior do tabernáculo apontavam para Jesus, a luz do mundo. Ou seja, o tabernáculo, suas medidas, seus móveis, seus ritos e sua adoração apontavam para o acontecimento mais importante da história. Jesus, o Filho de Deus, se tornaria homem para pagar o preço da minha e da sua salvação. Ele pagaria a dívida do nosso pecado, para que hoje nós tivéssemos oportunidade de sermos salvos pelo próprio Jesus. É provável que você tenha andado por muitos lugares e tenha passado a vida inteira decidindo os próprios caminhos. Hoje, Jesus Cristo, o Cordeiro e o sacerdote, deseja que você pare de escolher errado e diga sim para o seu convite de amor. Já está na hora de você parar de tentar soluções humanas e dar uma chance para a solução que Deus deseja entregar a você. Se você deseja colocar o seu coração nas mãos daquele que não erra e não pode errar, se você deseja entregar o seu coração para o Cordeiro de Deus,
que é o nosso sumo sacerdote no céu, leia comigo agora. Eu creio que Jesus morreu em meu lugar como o Cordeiro de Deus que tira os meus pecados e quero aceitá-lo hoje como meu Salvador e sumo sacerdote no santuário celestial. Amém? Que o Senhor nos abençoe para que você e eu usemos a nossa vida para fazermos as escolhas certas. Hoje, abra o seu coração para Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, porque aprendemos hoje que tudo o que ocorria no tabernáculo, no santuário do Antigo Testamento e o próprio santuário, o próprio tabernáculo, apontavam para Jesus Cristo. Ou seja, Jesus é o centro de tudo. Nos ajuda, Senhor, a hoje entregarmos o nosso coração para Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro e o nosso sumo sacerdote. Abençoa esse teu filho que está estudando a Bíblia através da nossa série. Te pedimos estas coisas no doce nome de Jesus. Amém. Amém? Como foi bom estudar a Bíblia com você e descobrir que Jesus é o Cordeiro de Deus e é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Não esqueça de entrar no site www.serieeuqueroserfeliz.com para ter acesso a essa lição em texto e a esse vídeo. E até o próximo estudo. E lembre que a Bíblia é o manual completo da minha e da sua felicidade. Valeu!